Rafael Sá mandou aqui um superchat, ele diz o seguinte: nunca gostei do SAF, pois empresas visam lucro e não resultado esportivo. Porém, com tanta politicagem, amadorismo e vaidade dos dirigentes, acredito ser a única solução para um futebol profissionalizado. Bom, realmente tem muito amadorismo, tem muito desconhecimento no Conselho Deliberativo e por parte dos sócios também que elegem os presidentes. Não tem realmente a paciência e a inteligência para poder ler sobre conteúdos programáticos, simplesmente porque não se interessam por isso. Se envolvem num contexto político, às vezes até por efeito de manada, ou seja, vão votando naquele que está mais em voga, chamado voto útil. Nenhum sócio, por exemplo, no Vasco, votou observando as propostas de saneamento do clube. Ninguém faz isso. E nem no Flamengo. Mas realmente nós demos muita sorte com o que aconteceu em 2012, com esse movimento proposto por esse mesmo grupo que está aí, que na época era associado ao Bandeira de Mello, ao grupo do Bandeira, que depois ruiu. Uma pena, porque aquele grupo era muito forte, realmente muito forte. Então você acabou, em função de desentendimentos políticos provocados pelo Valim, não pelo Bandeira, mas pelo Valim, eu tenho certeza, pelo Valim, que se afastou da vice-presidência de futebol, deixou e depois quis voltar. Abandonou a gestão do Bandeira no primeiro mandato e depois quis voltar ali para ser o candidato na segunda gestão. Então, como ele abandonou essa gestão agora também do Rodolfo Landim, a primeira gestão do Rodolfo Landim, ele abandonou. Depois de um ano, ele foi lá e abandonou. Então, o que eu vejo é o seguinte: o Flamengo já é gerido pela filosofia de SAF, porque, no meu entendimento, aqueles que estão ali, de fato, são muito bons gestores, durante toda uma vida geriram grandes corporações, no entanto, são neófitos no futebol. Neófitos. E aí existe também um fator político, porque incrustaram ali o Marcos Braz como vice-presidente de futebol pela política e não pela competência dele. E, companheiro, vocês me desculpem, mas se você for buscar a entrevista que eles deram agora, nesse último final de semana, e você analisar a oratória do Braz, você vai ter certeza do que eu estou falando. Ele não consegue se expressar durante um minuto, eu não consigo entender o que ele fala, é sofrível demais. Você acha que realmente tem competência ali para gerir todos os processos do departamento de futebol que está rachado? Não, não acho. Honestamente, eu não acho. Dá a tua opinião aí, Luiz, enquanto eu vou... Pois é, Gil, eu tive uma longa conversa com um colega conselheiro também, e ele é ávido apoiador do Flamengo SAF, tá? Já existem essas pessoas, se vocês não sabem, não estou dizendo que eles estão certos ou errados, eu acho que é uma opinião dele, e ele está estudando veementemente o que seria um Flamengo SAF, né? E está vendo aí se ele vai, né, realmente propor algo assim, se vai existir algo assim. E eu, sinceramente, eu acho que é extremamente perigoso o Flamengo começar a olhar nessa direção. Infelizmente, da forma que o mundo anda, o mundo do futebol anda, eu vejo 90% dos clubes abrindo uma SAF dentro de 5 anos, dos clubes aqui no Brasil. Porque realmente esses clubes precisam. E eu acho que Flamengo, Corinthians e talvez o Palmeiras não oficializem a SAF, mas já operem como SAF. É o que eu acho que o Gil está falando. Até a estrutura desses clubes já formam SAF. E já temos aqui, por exemplo, que aqui eu não sei se vai ter que me ajudar aí no termo no português, Gil, aqui é o C-Suite, né, que são o CEO, o CIO, o COO, né, o CMO, esses são os caras que gerem. Eles já têm isso. A gente tem ali no marketing o Gustavo Oliveira, você tem ali o COO, no caso, seria o BAP, né, que agora saiu, ele foi operar ali como um vice-presidente, né? Aí abaixo deles tem os vice-presidentes e abaixo desses tem os funcionários que seriam, né, ali
os gerentes, no caso, que seria o COD, e aí né, os 42 milhões abaixo disso aí, como os clientes ou os funcionários, como você quiser ver. É assim que opera. O Conselho Deliberativo consegue ainda aprovar bastante medidas, mas tem muitas medidas que nem chegam a passar por esse Conselho, porque não precisam, porque eles dão um jeito no estatuto, porque passa ali em cima, e as coisas vão sendo decididas assim. Então já está sendo operado de uma certa forma no que aquela cúpula decide. O futebol, então, nem se fala. O futebol, então, é total ali decisão do que eles querem fazer e não passa por ninguém. Né? Então a gente vê isso aí indo dessa forma. Né? A gente espera que isso seja estudado, que isso seja votado, né? E que a decisão seja o melhor para o Flamengo, que eu tenho medo hoje em dia, se as coisas estão sendo feitas pelo melhor para o Flamengo, porque eu acho que tem muita gente que está fazendo o melhor para o próprio rabo deles lá, entendeu? Isso que eu fico muito chateado, que é o que acontece.